Bom dia, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Vamos para mais uma semana de aula. Hoje é dia 26 de abril, segunda-feira. Começamos com a aula de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre ortografia. Vamos trabalhar os acentos agudo e circunflexo e depois a sílaba tônica da palavra. Para iniciarmos essa atividade, se vocês puderem, vocês assistam um vídeo que eu deixei na plataforma ou lá no grupo, que é esse link aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre esses dois acentos. Depois que assistir, vocês voltem aqui para esse vídeo e continuem a minha explicação. Ou assistam depois do meu vídeo, também não tem problema, porque aqui já explico mais ou menos o que falou no vídeo. Esse acento aqui é o acento agudo. É usado na representação das vogais abertas. A, E, O. E também no I e U. Ele é um sinalzinho, um traço para cima, tá vendo? Indicando que o som é aberto. Então, quando ele tá no A, o A fica aberto. A. Quando fica no E, ele é aberto. É. No I. No O, no U. Nós temos alguns exemplos. Água, ícone, útil e sétimo. Tá vendo que a vogal fica bem aberta, o som dela? Agora nós temos o outro sinal, o acento circunflexo. Ele parece, olha só, um traço dobrado, tá vendo? Parece um chapeuzinho, porque ele fecha o som. Ele é usado na representação das vogais fechadas. E O. Exemplo. Convênio. Outro exemplo. Ônibus. Âncora. Viu que o sinal está indicando que o som está fechado? Porque se ele fosse aberto, ele seria ácora. E ele fechou o som, ficou âncora. Então, o agudo, o acento é como se ele tivesse aberto, então ele faz para cima, tá vendo? E o circunflexo, ele faz o som fechar, como se ficasse para baixo. O, E. Depois que vocês viram como utilizar o agudo e o circunflexo, vocês vão acentuar as palavras abaixo. Para você saber se você utiliza o agudo ou o circunflexo, basta vocês lerem a palavra. Se ele tiver com o som na vogal aberta, vocês vão utilizar o agudo. Se a vogal estiver com o som fechado, vão utilizar o circunflexo. Então, vamos fazer dois exemplos aqui para vocês verem como funciona. Essa palavra aqui, café, é café. O fé está com som aberto, então vocês vão utilizar o agudo. É só colocar o acento agudo aqui. Essa palavra ônibus, tá com som fechado, então é o acento circunflexo no O, certo? Vocês vão fazer isso com todas as palavras. E como saber em qual sílaba, qual letrinha estará o acento? É isso que nós vamos ter que explicar aqui para vocês conseguirem ver se vocês acertaram essa daqui. Aqui vocês vão separar para mim o que foi a palavra que vocês colocaram com acento agudo, escrever aqui nesse lado, e o que vocês escreveram com acento circunflexo aqui desse outro lado. Para vocês saberem se está certo ou não, vocês assistam esse outro vídeo falando sobre a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Nós vamos saber agora, olha só. Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Citando o exemplo da palavra casa, notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente que a sílaba ZA. Por isso, dizemos que é a sílaba tônica da palavra. Então, ou seja, a sílaba tônica da palavra é a sílaba mais forte. Por exemplo, na palavra café. Qual é a sílaba mais forte? Quando ela já está acentuada, a gente já sabe que é a sílaba acentuada, que é a sílaba tônica, que é a mais forte. Quando não é, como batata, nós precisamos ter uma técnica e
um jeitinho da gente saber. Como a gente faz para saber qual é a sílaba tônica? Eu brinco com as crianças que a gente precisa chamar a palavra para brincar. Por exemplo, eu vou chamar a minha amiga Jéssica para brincar. Então eu vou gritar para ela: Jéssica! Viu que o Jé ficou bem forte, ele ficou mais longo na palavra? Jéssica. Então, o Jé é o mais forte. Então, o Jé da Jéssica é a sílaba tônica. Vamos brincar, então, com a palavra café? Vamos chamar o café para brincar. Por exemplo, café ficou no fé, né? O mais longo, o mais forte. Então, a gente sabe que a sílaba tônica é fé. Na batata, todo mundo aí em casa chama batata para brincar. Batata. Viram que o primeiro tá foi a mais forte? Batata. Então é aqui nesse tá. No sábado, sábado ficou no sá. Tá vendo? Aqui nessas palavras café, boné, pera, bebê, é a mesma coisa. Tá com dúvida onde vai colocar o acento? Chama essa palavra. Aí vocês vão saber que é a sílaba tônica. No caso das palavras acentuadas, sempre a sílaba tônica vai ser naquela sílaba que está acentuada. Quando não tem acento, a gente vai ter que descobrir chamando a palavra. Precisa ficar gritando as palavras aí para as mães, os pais ficarem irritados? Não. Vocês podem fazer no começo, chamando alto, e depois na cabeça, mentalmente. Vocês vão saber. Quando a sílaba tônica está na última sílaba, nós classificamos ela como uma palavra oxítona. Quando ela está na penúltima, que é aqui na batata, tá vendo que ficou nesse tá? Quando ela está na penúltima sílaba, nós chamamos ela de palavra paroxítona. Quando ela está na antepenúltima, quer dizer, aqui é a última, a penúltima, antepenúltima. Quando ela está aqui, ela é chamada de palavra proparoxítona. Uma dica aí, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Sempre quando a sílaba tônica estiver na antepenúltima sílaba, ela tem que levar acento, tá? Então, por exemplo, batata não levou acento, mas ela tem a sílaba tônica. Que quando você chama batata, ficou no segundo, ficou na penúltima. Então, não necessariamente tem que ter acento, mas quando estiver aqui na antepenúltima, a gente tem que acentuar, tá? Não esqueçam disso. Agora nós vamos para a atividade. Aqui tem um vídeo para vocês também assistirem, que também vai estar lá na plataforma e no grupo, que também vai falar sobre a sílaba tônica. Na número 3, vocês vão sublinhar a sílaba tônica das palavras e vão dizer para mim qual delas é oxítona, qual delas é paroxítona e qual delas é proparoxítona. Nós temos 3 palavrinhas aqui, ó: máquina, até e carta. Como você vai saber qual delas é a oxítona? Lembra que a oxítona, quem esquecer, é só voltar na página anterior da apostila e olhar aqui, ó. Oxítona é quando a sílaba tônica está na última sílaba. Lembra? Então, aqui, qual é dessas 3 aqui? Para isso, eu tenho que saber qual é a sílaba tônica. Ou eu sublinho, passo um risco embaixo. Por exemplo, aqui na máquina tá fácil, porque já tem um acento aqui no mar, então eu sei que ela é a sílaba tônica. Ela tá na última? Ela tá na penúltima ou ela tá na antepenúltima? Se ela tá na antepenúltima, a gente já sabe aqui, ó, antepenúltima é proparoxítona. Na resposta aqui, qual delas é proparoxítona? Você vai escrever máquina. A mesma coisa você vai fazer com as outras duas. Descubra onde está a posição da sílaba tônica e vai descobrir a resposta. Então, oxítono é na última, paroxítono é na penúltima e proparoxítono é na antepenúltima. Após fazerem isso, vocês vão ler em voz alta cada palavra aqui abaixo e circular a sílaba tônica. Como vocês fizeram com essas 3, vocês vão fazer com essas daqui. Depois, novamente, treinando a sílaba tônica, vocês vão
pintar o quadrinho com a sílaba tônica. Nós vamos ter bastante palavras aí para vocês treinarem as posições da sílaba tônica. E nas próximas aulas a gente pode estar trabalhando na classificação oxítona, paroxítona e proparoxítona, para vocês não esquecerem. Na aula de matemática, vocês vão voltar com conteúdo de antecessor e sucessor. O antecessor é o que vem antes, vai colocar aqui, e o sucessor é o que vem depois, tá? Façam essa atividade. E a última de matemática, vocês vão procurar aqui no quadro os numerais que as crianças estão pensando e vão escrever no quadrinho aí do lado delas, embaixo, ou onde está a flechinha mostrando a criança. Essa primeira pessoa aqui está pensando assim: é o menor número formado por 3 algarismos. A resposta está aqui, tá? Então, qual é o menor numeral formado por 3 algarismos? A dica está aqui dentro. A da menininha fica entre o 326 e o 328. Também está ali. Ah, eu sei, eu não preciso olhar, não tem problema. Escreve aqui e pinta lá. Os números que vocês forem descobrindo já vai pintando aqui nessa daqui. É um número par e vem depois do 538. Procura, ou já sabe, coloca aqui e pinta lá. Essa daqui é o maior numeral formado por 3 algarismos. Também tá lá. É o número ímpar que vem antes dos 456. Colocou, pintou tudo e acabou a aula de língua portuguesa e matemática. E logo volto para explicar o de ciências. Até mais!